o Sport estrear no Campeonato Pernambucano contra a equipe do Petrolina, né? Um jogo que o mando é do Petrolina, mas acontece na Arena de Pernambuco, e o Mariano Souza finalizou o último treino antes dessa partida. Detalhe, viu, Mário, é que o Mariano Souza tem, para descobrir qual é a equipe que ele vai colocar em campo amanhã, é bem difícil, porque ele mudou muito o seu time, né, nesses últimos dias trabalhando. Teve um momento que ele colocou a equipe com 3 zagueiros, depois montou a equipe no 4-3-3, ou seja, muitas mudanças para a partida contra a equipe do Petrolina. Mas a certeza que ele tem é que ele vai poder contar com os jogadores que já foram regularizados. Agora à tarde saíram mais 3 jogadores, ele também foi regularizado nesta tarde. Agora há pouco a gente está aqui exatamente nesse momento, viu, Mário? Com o BID da CBF aqui aberto para acompanhar a atualização, e o Alan Ruiz foi regularizado, né? Renovou o contrato com o Sport. O Romarinho, reforço, já teve aí já foi regularizado. O zagueiro Luciano Castan também foi regularizado. E o Mariano Souza também está regularizado. E um detalhe nessas informações do BID é que o Marcelo Aju, que está emprestado ao Maguari, também foi regularizado. Então, por isso que ontem ele não estreou contra o Santa Cruz, porque ainda não estava apto para poder trabalhar, ou melhor, para poder jogar a partida contra o Santa, né? Então ele também saiu aqui na lista dos regularizados. No momento, Mário, o técnico Mariano Souza tem à sua disposição, né, já tudo certo, para ele poder escalar para o jogo de amanhã. Os goleiros, Kaique França e o Jordan. Os zagueiros, Thierry, Alisson, Renzo, Rian e Luciano Castan. Os laterais, Rosales, Lucas Ramon e Davidson e Felipinho. Os volantes, Fábio Matheus, Fabinho, Pedro Maranhão, Ítalo e Lucas. Os meias, Juan Xavier e Alan Ruiz, como dito agora há pouco. E tem também ali para o ataque Paulinho, Pablo e Romarinho. E para o ataque, né, para o centroavante, o Flávio. Ou seja, já tem aí um bom número de jogadores. Ainda restam nos reforços, né, que ainda não tiveram seus nomes publicados no BID, Mário. Restam ainda o goleiro Thiago Couto, o meia Pedro Viena, o atacante Zé Roberto, o lateral esquerdo Riquelme e o atacante Arthur Caíque. O BID fecha às 19 horas. Exatamente aqui estamos a 1 hora para o BID fechar, então estamos aqui atualizando. É muito provável que durante a nossa programação aqui do Bola na Rede, a gente vai, se sair mais um nome, né, ou os nomes, a gente vai atualizando, mas o Mariano Souza já tem à sua disposição esses atletas. Agora, o time que ele vai colocar em campo, meu amigo, são várias interrogações, porque, como eu falei, no momento, né, durante essas atividades, que vale a gente aqui ressaltar, não teve janela para a imprensa, ele fez várias mudanças nessa equipe. Uma hora fez um esquema com 3 zagueiros, outra hora fez um esquema no 4-4-2, outra hora fez um esquema no 4-3-3, ou seja, é um time que teve muitas mudanças e o técnico Mariano Souza está escondendo de verdade essa escalação para o jogo de amanhã, a estreia contra a equipe do Petrolina, viu, Mário? Realmente, Gabi, vai ser aquele jogo de estreia para um esporte muito forte, com a maior folha do campeonato estadual e uma responsabilidade gigante, né? Não apenas pelo bom início, para apagar o que não conseguiu ano passado. O Sport chegou à final do Campeonato Pernambucano, foi campeão em cima do Retrô, mas ficou somente nisso. Não teve Copa do Nordeste porque perdeu para o Ceará, não teve acesso e ficou a frustração para o torcedor rubro-negro. É verdade, Mário, fez falta, né? O torcedor, depois de tudo que aconteceu com o Sport no ano passado, o Campeonato Pernambucano foi ainda o título que trouxe essa alegria, né? O acalento para o torcedor rubro-negro, mas não foi um ano aí onde o Sport conseguiu o plano principal, que era o acesso à Série A. E agora, esse ano, vamos ver, né? Os torcedores do Sport estão lutando, pedindo muito para que seja, além do acesso pernambucano, Copa do Nordeste, enfim, que o Sport consiga realmente se reerguer e pare de bater na trave, né?
Porque com a folha dessa e com o time que está sendo montado, não pode bater na trave não, viu, Moisés? Pois é, Mário, como eu falei para você, né? Estamos aqui com o bid aberto aqui, estou com o computador aqui na minha frente, e a gente deu outra atualizada e já teve outro jogador regularizado, o goleiro Thiago Couto. Está à disposição também para estrear amanhã contra a equipe do Petrolina. E essa questão do Thiago Couto, né? Tem uma briga boa aí, viu, Mário? Thiago Couto, o Kaique França e o Jordan, né? Aí também tem essa dúvida no gol, quem ele vai utilizar. O Thiago Couto, o Sport comprou aí 50%, né, dos seus direitos econômicos. Tem o Kaique, que vem da Ponte Preta, e tem o Jordan, que finalizou a Série B com o Sport. É muita dúvida, viu, amigo? Dúvida em cima de dúvida, e aí fica a grande interrogação. Tem mais ou menos uma ideia, Moisés, do que ele deve mandar a campo pro jogo de amanhã, o Mariano Sosso? Veja, vamos trazer aqui para você comentar com a nossa amiga Gabi Mendes. É um achismo, tá? Não é uma informação, é o que eu tentei montar aqui nas minhas anotações. Vamos lá. O goleiro Kaique França, tá? Pelo esquema que ele gosta de jogar, e ele contratou esse goleiro, né? Porque é um goleiro que pode jogar com os pés, da ideia de estilo de jogo do Mariano Souza. Na lateral direita, Rosales, né? A dupla de zaga, aí seria o Thierry e mais um. Aí eu coloquei aqui o Castan, o Renzo ou o Cassiano. Na lateral esquerda, o Felipinho. Meio campo, acredito que ele não vai ter muitas mudanças. O Fábio, o Fabinho e o Alan Ruiz. Aí o ataque é outro problema, porque veja, tem aí o centroavante que é o Zé Roberto, agora os pontas pode ser Romarinho, Arthur Kaique, Pablo Diego e Paulinho. É muitas interrogações, amigo Mário. Essa é a que a gente tem de informação para esse provável time do Sport que tem tantas dúvidas, né, para esse jogo de amanhã. Independente das dúvidas, Gabi, não sei se você concorda, apesar das dúvidas do Mariano Souza, mas o time que ele escalar, ainda assim será mais forte que o Petrolina. Mário, a gente sabe que o que acontece de verdade, o que é importante, né, é o jogo ali dentro das 4 linhas. Às vezes o time tem alguma dificuldade e acaba ali perdendo, independente do valor, né, mas o que se imagina, obviamente, pelo financeiro, né, pela folha salarial, é de que a gente vai ter um Sport forte. Porém, eu fiquei com uma dúvida, não sei se vocês dois concordam comigo, eu fiquei tentando entender sobre esse jogo do Sport contra o Porto, esse jogo treino, né, esse amistoso que foi feito entre o Sport e o Porto, que a gente não pôde acompanhar, mas que ficou no 0-0. E ainda teve um pênalti perdido. Aí eu fiquei... É o Sport, né? A maior folha salarial foi a maior folha salarial contra a menor. E a gente não teve notícia de gol do Sport nesse amistoso. Então, não sei se faz muito sentido para vocês, mas aí o Sport vai entrar em campo agora contra o Petrolina. E eu espero que seja um Sport diferente, né? Um Sport que está na Série B lutando pelo acesso à Série A e que tem a maior folha salarial do estadual. Essa é a tendência, né? De que realmente entre com uma pegada diferente o Sport no campeonato. E aí tem um detalhe também, viu, Moisés? Como o Sport vai estrear agora contra o Petrolina, vai ter outro jogo ainda contra um intermediário, para depois, na terceira rodada, jogar o clássico primeiro com o Santa na Arena de Pernambuco. Então, acredito que até o jogo de sábado e o próximo, ele possa ainda ter algumas dúvidas, alguns problemas. Mas depois disso não, pro clássico, aí eu acho que ele já vai mandar a campo aquele time base que ele tem em mente para jogar o campeonato estadual. Exato, e só para corroborar com a nossa amiga Gabi Mendes, no jogo contra o Porto, né, aquele jogo treino, ele escalou o primeiro time assim, com o Thiago Couto, a lateral direita com o Lucas Ramon, a dupla de zaga, Alisson Cassiano e Luciano Castan, e na lateral esquerda, Riquelme. O meio campo teve ali o Fábio Matheus, o Ítalo e o Alan Ruiz, e o ataque, o Pablo Diego, o Flávio e o Romarinho. Esse foi o primeiro time que ele escalou contra o Porto naquele jogo treino. Naquele mesmo jogo treino, o segundo time dele teve Kaique França, Rosales,
Thierry, Renzo e Felipinho, Felipe, Fabinho e Lucas André e depois Pedro Viena, e no ataque Paulinho, Zé Roberto e Arthur Caíque. Esse foi o segundo time do Mariano Sosso. Mas como eu falei, né, após esse jogo treino, teve outras atividades no CT, e aí ele armou uma equipe com 3 zagueiros, e foi fazendo mudanças, mais mudanças e mais mudanças. E respondendo a sua pergunta, Mário, o Mariano Sosso, ele, é verdade que para essa partida ele tem muitas interrogações, mas após o segundo jogo no Campeonato Pernambucano, aí o time do Mariano Sosso vai de fato tomar corpo e a gente vai saber quem de fato vai ser titular absoluto nessa equipe do Sport, viu, Mário? Me fale agora sobre essa novela Lucas Lima, porque estava tudo resolvido. De última hora, a situação mudou. O que foi que aconteceu, Moisés? Mário, vamos explicar com calma, rápido, né? E de uma forma sucinta e clara para o torcedor, para ele entender o que está acontecendo entre Lucas Lima, Sport e Santos. Veja, o Lucas Lima tem hoje um salário, né, de R$350 mil, mais os encargos, R$450 mil ele recebe no Santos, tá? Mais cedo, no Papo de Craque Notícias, eu trouxe uma informação do colega, o Wagner Frederico, que ele atualizava ali falando que o salário do jogador era 750 mil. Agora à tarde ele corrigiu a informação e aí, de fato, o valor é esse mesmo, 350 mil salário, mais os encargos, 450 mil. E o que é que tem entre o Sport e o Santos e o jogador? Veja, uma pessoa que está diretamente ligado a essa negociação, ou essa possível negociação do Sport, eu entrei em contato hoje, a gente não vai trazer o nome, claro, e ele me informou o seguinte, eu falei, olha, o que é que tem de verdade nessa história entre Lucas Lima e o Sport? Porque uma hora tá fechado, outra hora não tá, outra hora não vem. Uma hora ele quer jogar, outra hora o staff, que é o pai do Neymar, né, que é o Neymar pai, não aceita os valores, não chega a um acordo. O Santos quer que o Sport pague 60%, né, dos salários do jogador, que de fato tem de verdade. E essa pessoa me respondeu assim, viu, Mário? Moisés, não passa de especulação. Não passou de uma conversa entre os clubes. É uma coisa que saiu, aí ele disse, é uma coisa que saiu em um blog de São Paulo, e aí dando como certo a negociação. Aí eu perguntei para ele, sim, mas a informação que eu tenho é que já houve trocas de minutas contratuais entre os dois clubes, né? Ele fez, olha, a única coisa que houve foi uma conversa informal, falando sobre a possibilidade do atleta no esporte, mas nada disso. Ou seja, Mário, é um assunto, pelo que eu entendi, pelo que eu apurei, que está encerrado. Agora você sabe, né, Mário? O futebol muda, tudo muda, e o que é a verdade de hoje é a verdade de amanhã. E a gente tem que aguardar. Mas agora, segundo essa pessoa que eu conversei, que está diretamente ligada nessa negociação, é que não tem nada além de especulação e uma conversa que foi informal, né, em alguns momentos, mas que não teve nem conversa com o jogador, nem com o staff, que é o pai do Neymar, né, que é o Neymar pai, Mário. Essa é a informação que eu consegui, e eu tenho essa informação diretamente de uma pessoa que está ligada nesse contexto entre Lucas Lima, Sport e Santos. Era algo resolvido, Gabi, e agora deixou de ser, né? Porque estava certo que viria o jogador. Caramba, que é realmente uma novidade aí, né? Trazido pelo nosso colega. Todos os sites também, quando eu dei uma olhada, todos os sites, literalmente, eles falam desse acerto como concluído, né? Como certo, realmente. Como finalizado, como se ele viesse ou não. Eu até falei sobre isso, né? No Jogo Aberto. E lá eu coloquei no si, né? Porque eu também fiquei meio preocupada com as informações. E realmente, agora que a gente tem essa nova informação, talvez não seja lá, mas como ele falou também, né? No nosso futebol, às vezes, isso do nada vira, o cara já tá aqui, né? E principalmente no esporte que não tá comentando e não comenta,
tem essa política de não confirmar e nem de falar sobre jogadores que estão em negociação, né? Então, por parte do clube, a gente não vai ter nenhuma confirmação. Realmente, o que a gente tem é esse cara aí, que é diretamente ligado, que trouxe essa nova informação. Mas todos os sites diziam que era certeza já, que já estava encaminhado esse empréstimo. Sport quer anunciar até o fim deste mês mais 3 reforços para encerrar esse primeiro ciclo de contratações. Pois não, Moisés? Isso, desculpa lhe atrapalhar, amigo, é só para trazer outra informação sobre o Coutinho, né? Aproveitei e já fui logo fazendo outras perguntas a esse responsável. Perguntei para ele, e como é que tá a história do Coutinho? O Gustavo Coutinho vem ou não vem? Aí ele falou assim, Coutinho, estamos esperançosos em resolver nos próximos dias. O Sport fez de tudo que estava ao seu alcance. E, agora há pouco, né, a rescisão de contrato do Coutinho com o Atlético Goianiense saiu no BID, tá? Então, assim, o Sport está negociando, já fez de tudo que era para ser feito, está aí aguardando o retorno do Fortaleza. As informações que a gente tem, que giram ali, falam que os valores pelos 4 anos de contrato do Coutinho com o Sport giram ali em torno de 5 milhões de reais, tá? Essa não é uma informação oficial, mas ela é extraoficial porque está girando essa informação, que gira ali em torno de 5 milhões de reais por 4 anos de Coutinho no Sport. Então, veja, aproveitei também, perguntei sobre o Fabrício Domingues. Perguntei para ele, o atleta já está no Recife? Ele fez sim, falta só a questão burocrática para anunciar. E aí eu vou responder sua pergunta rapidamente. O Sport quer sim fechar esse ciclo de contratações, porque, veja, tem aí o Lucas Lima praticamente está, né, não vai andar, mas deixa uma interrogação. E aí tem o Fabrício Domingues, tem o Gustavo Coutinho, né, que está resolvendo essa situação, e o Igor Cariús, que eu também perguntei sobre o Igor Cariús. E essa pessoa fez assim, tem que resolver primeiro a situação dele com o STJD, ficar tudo certo, porque sim, temos interesse. Resolvendo, claro que iremos conversar com o jogador e vamos fechar. Então, veja, se a gente contar aqui, 4 contratações, correto? O Lucas Lima, interrogação, 3 contratações, dependendo aí do que aconteça. Fechando a contratação com esses jogadores, o Fabrício Domingues está apenas na questão burocrática. O Sport vai fechar esse primeiro ciclo de contratações. Porém, o Sport deixou uma missão do seu departamento analista do departamento de inteligência de mercado para estar monitorando os jogos dos estaduais e aí ficar de olho nos atletas. E quando chegar ali o término dessas competições, os jogadores que se destacarem, o Sport já começar a conversar com esses jogadores. Então, o Sport, fechando essas contratações, fecha o ciclo, vai mapear os campeonatos estaduais e também a Copa do Nordeste, essas informações que a gente tem, viu, Mário? Muito bem, Moisés. Mário? Então são tópicos que a gente está acompanhando aí, Gabi, de um esporte que vai se reforçar, que tem jogadores interessados. Agora, quando chega na pegada da financeira, aí complica o negócio. Até porque são jogadores de salário bastante alto, né, Mário? Verdade. O que acaba complicando, a gente sabe que dinheiro não tá fácil para ninguém, né? Apesar de ter a maior folha salarial, trazer jogadores caros, jogadores bons, acaba exigindo aí um valor que às vezes o clube não tem. Eu queria voltar rapidinho, se me permite, com relação ao Lucas Lima. Porque os sites, como eu não estou citando especificamente os sites, porque de verdade, assim, vários sites que postaram, quando saiu essa história do Lucas Lima, eles postaram desta forma, né? Que o empréstimo estava acertado, que ele estava vindo, enfim. Mas eu queria perguntar até para o Moisés o seguinte: quando saiu a notícia, dizia também que o Sport ia dividir o pagamento de salário do Lucas, né, com o Santos, e que o empréstimo ia durar até o final do ano. Então, essa notícia acabou circulando e eu queria saber de você, né? Porque essa pessoa ligada disse que o máximo que aconteceu foi de fato uma conversa, mas as notícias que a gente tinha visto antes era que já tinha até essa questão de dividir o salário e empréstimo até o fim do ano. E agora não é nada mais, né? Pois é, Gabi, exato. E o detalhe, né? Falava tanto nessa divisão que o problema estava nessa divisão que o Santos entendia que ainda estava muito pouco, né?
essa divisão, 50-50. Então o Santos queria que o Sport tivesse 60%, um exemplo, para pagar os salários. O que acontece com o Lucas Lima, e eu conversei hoje pela manhã com muita gente, tá? Principalmente São Paulo, os colegas da nossa co-irmã, Transamérica São Paulo, e ele falava, olha, o que acontece é que o Lucas Lima chegou no Santos com um contrato de produtividade, né, de produção, ele foi bem e ele ganhava ali 150 mil. Como ele foi bem, né, nos jogos, ele fechou o contrato com o Santos até abril, de 2025. E aí o contrato dele saiu de 100 mil para 350 mil reais, mais os encargos que dá ali uns 450 mil reais. E o Santos acabou sendo rebaixado. Com isso, o Santos está buscando de alguma forma desinchar a folha, porque vai ter aí a Série B e não tem tanto dinheiro assim. Então o Santos está de alguma forma tentando se livrar do jogador. E quando foi em dezembro do ano passado, o Santos comunicou ao atleta que ele poderia, né, buscar alternativas, porque ele não fazia ali parte do projeto para o ano seguinte. Então, depois daí, o atleta está buscando o mercado. Ele teve propostas do Criciúma, do Cuiabá. Não quis. A matéria dos nossos colegas do GE1, né, aqui do Globo Esporte, aqui do nosso estado, o João de Andrade Neto, falava que ele decidiu fechar com o Sport. É como você falou, essas são as informações e essas são as informações que estão circulando. Mas como eu falei, entrei agora à tarde, conversei com uma pessoa que está diretamente ligado a essa negociação e falou que não, foi apenas especulação. Enfim, temos que aguardar porque de fato está virando uma novela essa situação do Lucas Lima, viu, Gabi? E bota novela nisso, Gabi. O Santos, Verdade. Eu acho que por 2 ou 3 anos, que briga para não cair para a segunda divisão do Campeonato Paulista. O Santos caiu com a folha milionária, gigante, da Série A para a Série B. Tá tentando se desfazer, como disse o Moisés e alguns jogadores, mas não é fácil não, porque são salários altíssimos para o mercado. Aqui para Pernambuco, por exemplo, 300 mil reais de salário é algo fora da curva, né? Fica muito complicado você trazer um jogador, se bem que quando o Lucas Lima passou por aqui, ele não tinha esse patamar financeiro não. Ele era bem mais fácil de lidar com a questão financeira. Hoje, a situação para ele é alta em relação à questão salarial. Seu convidado daqui a pouco, Moisés. Isso, daqui a pouquinho o volante Felipe fala aqui na Transamérica, Mário. Esporte. Troca de passe. Hoje a nossa homenagem vai para a novela Rainha da Sucata. Vamos homenagear alguns atores, alguns personagens. Nova matéria, Maria do Carmo, personagem de Regina Duarte na novela Rainha da Sucata. Olha, veja, eu não vou saber quais são esses personagens, tá? Mas eu vou fazer uma homenagem a você, Mário. A matéria é nova assim, você é a grampola da Indomada. Epa, peraí, rapaz. Eu sei que você gosta, viu? Epa! Vamos ouvir o volante Felipe falando sobre a renovação de contrato com o Sport e também sobre a pré-temporada. Estou feliz pela renovação, está retornando, né? Ano passado a gente não teve o objetivo maior, que era subir para a Série A, mas esse ano, se Deus quiser, com a chegada de novos jogadores, né, com a comissão nova, vamos trabalhar forte para conquistar esse objetivo. A pré-temporada está sendo forte, né? Está sendo bem feita com a nova comissão e é isso aí, dá continuidade. Já temos um jogo muito forte contra o time do Petrolina e é isso aí, vamos conquistar nossos objetivos que tem pela frente.